Vambora. Iceberg da Era Vitoriana. Tô aguardado, hein, cara. Demorei pra gravar isso daqui, mas também tô me acostumando a fazer os reacts em live, e como esse é o mais longo, demorou um pouquinho, né? Bora. Esse vídeo possui tops, descrições podem chocar certas audiências, não é recomendado para todos os públicos. Infokid vaza, basicamente, né? Se não aguenta, não desce pro play. Ok? Caraca! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Iceberg aqui no canal. No vídeo de hoje estaremos conhecendo e aí, o Alves? Iceberg da Era Vitoriana. Lá no meu Iceberg sobre a Idade Média... Caraca, bora assistir essa live todinha, tenho nada melhor pra fazer. Então se você tivesse algo melhor, você não iria assistir minha live? Falei da possibilidade de explorarmos outros períodos históricos em formato de Iceberg. E cá estamos para dar continuidade para essa, digamos, série. Desta vez estaremos explorando um período bem menos comentado do que a Idade Média, mas que mesmo assim foi muito importante. Não sei se é tão menos comentado assim não, hein, cara, tem bastante gente. A Era Vitoriana é um período que abrange principalmente a Grã-Bretanha, já que o período é nomeado a partir de uma das monarcas do Império Britânico, a Rainha Vitória. E o período abrange todo o seu reinado, iniciando em 1837 e indo até o ano de 1901. Tem muita gente que chama essa época, na verdade, a historiografia chama de Belle Époque, né, cara? Não essa era exatamente, né? A era ali que vai desde o Napoleão até a Primeirona, até 1919 ali, cara. A galera chama de Belle Époque, que era uma época, assim, de grandes avanços na Europa, né, e Ou tudo seja, mais. o período pegou toda a segunda metade do século. Sei que agora há pouco você estava falando, não estava presente? Não lembro do que eu estava falando, que foi se uma sincero. época de grandes transformações no mundo, com a Revolução Industrial e a invenção de diversas coisas muito presentes hoje em dia, como automóveis, os telefones e até mesmo o cinema. Mas também esse período guarda alguns fatos interessantes e também alguns mistérios que até hoje não foram solucionados. E o iceberg que eu estou usando para esse vídeo foi eu mesmo que fiz, então eu deixarei ele aí embaixo na descrição desse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg. Eu não faço isso daqui, ó. Nos meus icebergs eu não... Nenhum dos dois eu fiz essa artezinha, né? Devia fazer, mano. Fica bonita, né? Desse vídeo. Então, sem mais explicações, vamos conhecer o estranho iceberg. Vou ver se eu faço depois que eu tiver com tempo. Eu mal sabia que seus parentes começariam. Cara, mas basicamente na Europa, nessa época aí, as monarquias, todo mundo era parente de todo mundo, né? Até hoje é, né? Na verdade, eu acho. Camada 1. E Jack the Ripper. Jack the Ripper. Jack the Ripper, ou Jack o Estripador, é como ficou conhecido um dos mais infames serial killers da história, que atuou em Londres, mais especificamente no distrito de Whitechapel, durante a década de 1880. Jack foi ficou que inventou conhecido o ladrão, por uma série de assassinatos brutais que ele cometeu principalmente contra prostitutas durante o ano de 1888, muitas delas mortas por degolação. Existem 5 vítimas do assassino. Fica aí o convite, óbvio, se você não viu aí, que tem um vídeo específico de mais de uma hora. Não, acho que não é mais de uma hora, mas de mais de 40 minutos aí sobre o Jack Estripador no canal. Que foram confirmadas, que ficaram popularmente conhecidas como as 5 canônicas. O nome Jack o Estripador... 5 canônicas por... O jogo mandou R$1. O Vani sem calcinha. Quem disse que eu tô sem? Curioso. Inclusive, como ele sabe disso? Uma carta que ficou conhecida como Dear Boss, que teria sido escrita pelo tal assassino, que se nomeou como Jack. Porém, muitos acreditam que essa quando eu levantei. Não foi realmente escrita pelo Jack o Estripador. Afinal, uma das coisas que fazem o Jack o Estripador ser tão conhecido hoje em dia é o fato da sua identidade nunca ter sido revelada, sendo um grande mistério até hoje. É claro, houve ao passar dos anos diversos suspeitos de ser a pessoa por trás do Jack, mas não foi possível comprovar de fato que algum deles era realmente o Jack o Estripador.
com Nunca vai um ser dos comprovado, né? principais suspeitos sendo um imigrante polonês chamado Aaron Kosminski, que trabalhava como barbeiro durante a época dos crimes. A suspeita em torno de Kosminski é muito defendida por um historiador chamado Russell Edwards, que descreveu seus argumentos em favor de Kosminski ser o Jack o Estripador em um livro que Imagina ele os veteranos da escreveu. Primeira Guerra pensando, graças a Deus nunca mais vamos ter que passar por isso de novo. Pior que não, ironicamente, eles devem ter pensado isso quando acabou, né? Vou estar de roupa íntima feminina igual o Pinóquio do Shrek. Chamado Desvendando Jack o Estripador. Russell Pelo menos eu posso falar qualquer coisa que meu nariz não cresce, né, diz cara? ter encontrado o DNA do barbeiro polonês em um chale que era usado por uma das vítimas do serial killer, a Catherine Eddowes. Que ele é uma sempre das apresentado tão bem vestido, porque todo mundo se vestia daquela forma na época, eu 5 acho, né? canônicas. Porém, até o momento, esse mistério histórico ainda permanece sem solução. Interessante, né, cara? E vai permanecer pela eternidade sem solução, né? Porque, de novo, eu sempre volto a falar nisso quando falo do Jack Stripador, que foi um dos comentários que mais me marcou aqui no canal até hoje, que eu nem sei quem que fez, cara, mas que me marcou tanto, eu sempre lembro disso. Que era um cara revoltado nos comentários com esse caso do Jack Stripador, falando bem assim, né? Cara, mas também naquela época você não tinha impressão, não tinha nada, a única forma de você capturar ele seria se você trombasse com ele na rua, né, cara? E basicamente era isso mesmo, como você ia capturar o cara, investigar, né, cara? Não tinha impressão, não tinha nada, cara. Era só se você desse de frente com ele na rua. Que Pteridopania. cresce no homem e fica lá embaixo? Esse foi o nome dado a uma grande Isso acontece enquanto assistem o Vani? Curioso, né? febre que surgiu na era Por que esse fenômeno acontece, né? vitoriana, onde as pessoas, por algum motivo, estavam obcecadas com samambaias. Sim, samambaias, aquela planta. Esse fenômeno cultural era principalmente visto na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, onde as samambaias se tornaram um símbolo de elegância. Febre essa que também é considerada um resultado do alto interesse. Ah, mas a maioria das pessoas mais velhas gostam de samambaias, né, cara? Minha mãe tem até daquelas de plástico em casa, em cara. temas relacionados à natureza que teve É possível que esse cara era alguém com conhecimentos médicos avançados, usando formas de... Mas eu acho que não, Alves, porque que eu me lembro era coisa bem brutais, não era algo cirúrgico, né? Mas também, ele era médico, ele precisava fazer necessariamente cirúrgico, né? Pode ser uma pista seu falsa, né? auge entre os anos de Deve ter um jogo do Batman estilo Arkham que se passaria no século XIX e o vilão seria o Jack. Seria incrível, hein, cara? Tem o Assassin's Creed, né? Que o cara é o Jack 40 Estripador. até mais ou menos 1890. As pessoas nessa época colocavam Bonito vestido, samambaias hein? em Caramba. quase tudo, tendo várias delas pelas suas casas, além de representações delas em Bonito pra adornos, caramba. tecidos, Não, ironicamente, usaria muito uma camisa daquele estilo que eu uso com essa estampa aqui, hein, cara? Estampa bonita pra caramba. jogos de chá e livros, por exemplo, com muitos britânicos cultivando samambaias em estufas que eram encontradas em seus jardins. Inclusive, possuir samambaias raras tornou-se um símbolo de status. Vitorianos legal. ricos competiam entre si para ver quem tinha os tipos Remover os mais órgãos. exóticos de samambaias. E além disso, Ah, samambaias são legais, cara. Eu acho maneiro também. Eventos- Se eu tinha uma casa, eu teria uma samambaia. sociais com temáticas de samambaias também eram organizadas, como é o caso de festas com temática de samambaias. Inclusive, toda essa febre que durou seus 50 anos fez com que até mesmo as populações de certas espécies de samambaia na natureza fossem diminuídas drasticamente, se tornando ainda mais engraçado, né? raras, beirando a extinção. Vani de vestido, cara, eu falei uma camisa, que é uma camisa. Spring Hill Cara, tem uma. Os caras do meu canal tem. Os inscritos do meu canal tem duas. Tem dois grandes. Dois grandes fetiches na mente deles, né, cara? Um é ver o Vani se ferrando, né? Caindo, fazer IRL em Casa Assombrada, na Ucrânia, em Gaza. É só assim as recomendações. E outra é ver o Vani de vestido de fanboy, né, cara? Das duas coisas, vocês querem um pack do pé, gente? Vou vender Jack. pra vocês. Esse é o nome Quantos de vocês uma pagariam? das mais antigas lendas urbanas modernas conhecidas. O Spring Healer Jack, que pode ser traduzido para o português Saltador, como Jack né? Saltitante, apesar de não existir uma tradução correta, está relacionado a histórias Ele é ridículo, que moradores de Londres e região começaram a contar a partir de 1837. Que descrevia um ser humanoide com aparência demoníaca que tinha a habilidade de fazer grandes
grandes saltos. A criatura também, segundo as histórias, tinha a capacidade de expelir chamas azuis pela boca. Pagaria R$200 no pack do pé e 50 na exploração ucraniana. Por que você pagaria mais do pack do pé? Adorava fazer travessuras. O cara pagaria R$200 pra ver meu pé, mas pra mim viajar para a Ucrânia e fazer uma gravação, o cara pagaria 50, cara. Basicamente sendo o Saci Pererê dos britânicos. E uma das suas características mais estranhas é que ele era frequentemente... Ele apareceu no Iceberg dos Cryptids, eu acho que a gente gravou uma vez. Descrito como tendo olhos que pareciam duas bolas de fogo. Inicialmente, seus avistamentos estavam concentrados na cidade de Londres e região, mas também por causa da grande cobertura midiática desse caso, os avistamentos do Spring Heeler Jack se espalharam por toda a Grã-Bretanha, indo até a Escócia, causando um grande pânico entre a população. Um dos relatos do encontro com essa criatura vem de uma mulher chamada Jane Alsop, que descrevia um dia em que bateram na porta da sua casa. Quando ela atendeu, um homem envolto em uma grande capa se apresentou como um policial. Ele pedia de forma bastante ansiosa ele começou a pular por uma fonte de luz para Jane, já que eles teriam capturado o Spring Heeler Jack em um beco próximo e eles precisavam de luz. Jane então se virou para pegar a tal fonte de luz, e quando ela retornou para a porta, aquele homem se revelou como sendo o próprio Spring Heeler Jack e avançou contra a mulher, a atacando com as suas garras afiadas. Jane começou a gritar de forma desesperada, fazendo com que tem muito cara assim de lenda que os caras postavam no jornal da época, que sua irmã aparecesse a puxar para resolver o conflito, é só o Vani conquistar o território disputado e fundar o Vanistão. De volta para dentro da casa. No iceberg da Wikipedia? Sério? Salvando do ataque daquele homem que ela acreditava ser a criatura. Os últimos avistamentos do Spring Heeler Jack aconteceram por volta do início do século XX. Esse Assassin's Creed de Kate é bem maneiro, né, ele cara? se tornou uma espécie de figura no folclore local. Legal. Alguns tentam explicar essas tais aparições do Spring Heeler Jack como um grupo de jovens ou apenas uma única pessoa causando terror pelas ruas de Londres. Ou Duende Também Verde. não descartando a hipótese de todos esses casos terem sido fruto de histeria coletiva. Os caras vêem um vulto de noite, um morcego, alguma coisa assim, já acho que é uma pessoa, né? Às vezes na distância. Estranho, mano. Camada 2. Uou! O órgão de gatos. Esse é um estranho instrumento que foi pensado pelo menos a partir de 1877. Bilu da Inglaterra? Não, porque o ET Bilu você tem um footage dele, né, cara? Você tem uma gravação. Um órgão que teria à sua frente diversos gatos. Um órgão? Que os rabos deles estariam conectados a maldade, cada uma cara. das teclas desse piano, estando uma parte do seu rabo abaixo da tecla. Assim, quando o músico pressionasse uma das teclas, o gato correspondente a ela iria dar um miado em resposta ao seu rabo ser pressionado pela tecla, assim criando um instrumento que usaria o miado do animal como as notas. Esses tais gatos seriam organizados à frente do piano de acordo com a tonalidade do seu miado. Esse tal instrumento nunca foi de fato construído, graças a Deus, de uma ideia. Mas é claro que coisas parecidas com isso foram feitas no futuro. Tô com medo, músicas que usam samples de miados de gatos até o ET Bilu não ironicamente foi gravado na minha cidade vizinha aí, instrumentos virtuais que são basicamente miados de gatos emulando notas diferentes. Sem comentários, né, cara? Adib. Adib foi o nome dado a um autômato criado por um inventor inglês chamado Charles Hooper em 1868. Cara, O autômato tinha o propósito de ser um robô capaz de jogar xadrez de forma autônoma. Parece até que o robô poderia rivalizar com grandes mestres do xadrez, sendo demonstrado jogando o jogo em diversas convenções e eventos. Mas existe um porém nessa história toda, já que esse tal robô não era autônomo de verdade, afinal suas habilidades no xadrez não eram conduzidas pela sua programação, mas sim por um mestre de xadrez humano que ficava escondido dentro da máquina, coordenando as suas ações. O operador controlava os movimentos do autômato usando alavancas e mecanismos, fazendo parecer que o Adib jogava de forma autônoma, quando de fato não jogava. Doideira, tem uma história parecida, não conhecia esse Adib, mas tinha um outro que era chamado de O Turco, né? Esse sim foi muito popular
em toda a Europa, acho que era o turco, era o nome de algum país, mas eu acho que era o turco o nome, que era exatamente a mesma coisa, na verdade talvez seja o mesmo, só que era exatamente a mesma coisa, né? Era um cara que ficava embaixo. Incrível que pareça, o Adib então foi o Depois foi zoeira esse negócio, alguém deve ter escrito em algum jornal assim de primeiro brincadeira. mecanismo que supostamente... Opa, muito obrigado pelos R$2, cabeça de guidão. Muito obrigado mesmo, meu amigo. Que isso? jogava xadrez sozinho, já que alguns anos antes, em 1770, Aí, ó, é desse que eu tô falando, ó, o turco. foi criado o Turco Mecânico, que tinha a mesma proposta de ser um autômato que jogava xadrez, que também era operado por uma pessoa dentro dele. O Turco Mecânico foi mostrado em várias exibições. Coitado mestre de xadrez, né, ó, o cara vira mestre do xadrez, é o que ele é reconhecido por ser o cara que controla o turco. Passando de dono para dono, até que ele foi... Os autônomos são basicamente bonecos de corda, não eram robôs. Mas esse daqui não eram robôs, nem... Não sei nem se eles eram autômatos, né, cara? Eles eram... Não sei o que eles eram ali, né, cara? Me apareceu no log horror chamado Gooby, seu criador não sabia que era fake. Do Gooby? Eu não lembro mais disso, não. Era vitoriano, tem uma estética muito pica, tem jogos como Alice Imaginers e Lies of P com essa vibe, que são fantásticos, Bloodborne também. Bloodborne e Lies of P são 2 jogos que eu zerei, mano, e que realmente... Eu amo essa estética também da era vitoriana, eu acho muito irado. E o Alice a gente vai jogar no canal, eventualmente. Destruído em 1854 Vani, me bota de moderador rapidinho, que isso, cara? Por um incêndio era que o Vani dentro do museu robô igual FNAF? Guardado. Igual FNAF? É uma pena que não tem até hoje, né? O robô. A Grande Farsa dos Diamantes de 1872. Durante o início da segunda metade do século XIX, estava acontecendo nos Estados Unidos a Corrida do Ouro na Califórnia, onde centenas de milhares de pessoas espalhadas por todo o país migraram até uma região da Califórnia em que foi descoberto altas quantidades de ouro. Essas pessoas iam até lá para garimpar esse ouro com a promessa de enriquecerem, apesar de poucos terem de fato enriquecido com a Corrida do Ouro. A Corrida do Ouro teve um profundo impacto a Corrida do Ouro é a Serra Pelada dos Estados Unidos, e social na região, e muitos esperavam que em algum momento um evento semelhante a esse iria acontecer. E sabendo desse caso, alguns anos depois, em 1872, 2 primos e experientes prospectores chamados Philip Arnold e John Slack decidiram criar uma falsa nova Corrida do Ouro. Só que no caso não seria uma Corrida do Ouro, mas sim uma Corrida dos Diamantes. Os primos queriam dar um golpe nos grandes investidores de mineração do país, criando a ideia que existia um campo rico em diamantes. Aonde vai ter diamante na Grã-Bretanha, né, cara? Em um território indígena entre os estados dos Estados Unidos Colorado mesmo. E do Wyoming. Para criar essa mentira, Arnold não tem nem como inventar isso na Grã-Bretanha, né, cara? Compraram diamantes de baixa qualidade e outras pedras preciosas como rubis em Londres e Amsterdã, que tinham origem na África do Sul. Em seguida, eles viajaram para essa área remota, famosos primos safadeza, no norte do Colorado, e plantaram essas pedras no solo. Após isso, eles viajaram para São Francisco e relataram... Cara, mas assim, os caras têm que ser muito burro também, né? Tipo assim, os caras vão desenterrar lá e vão ver que o bagulho não é uma pedra, tipo, que é uma pedra que já tá Tipo assim, mesmo que seja uma pedra que tá, assim, uma pedrona zoada, assim, meio... com cara de pedra ainda, pô, dá pra perceber quando, tipo, o diamante, imagina, fica grudado em várias partes, assim. Boa noite, ô Beaco. Essa tal mina de diamantes para um empresário. Boa noite, meu gatão. Um saco cheio de pedras preciosas, que eles diziam vir dessa mina de diamantes. Essa tal descoberta se espalhou rapidamente e despertou o interesse de diversos outros investidores. Eles fizeram os primos os levarem até essa tal mina de diamantes, onde esses investidores encontraram os diamantes e outras pedras enterradas no solo pelos primos, se convencendo que mais diamantes poderiam ser encontrados lá. Os investidores então formaram uma empresa, a São Francisco and New York Mining and Commercial Company, e começaram a desenvolver um campo de mineração no local. Deu bom o golpe então, hein? Receberam a quantia de $660 mil pela participação deles naquele empreendimento. Isso, contando a inflação, seria hoje mais de $16 milhões. Dá para dizer deu bom, hein? Deu bom o golpe!
golpe. ficaram ricos O golpe do tá dia aí, pra tá noite. quem quer, Mas hein? ainda assim, existia muito ceticismo em torno dessa tal beleza, descoberta, hein? fazendo algumas investigações mais sérias serem feitas na suposta mina de diamantes. Um desses céticos era o renomado geólogo Clarence King, que ao Ele realmente. saber O cara da com o nome de King também, né, cara? história ficou desconfiado. E já que ele Se os nunca mineradores tivessem consultado um geólogo antes. Ah, tá aí o geólogo, olha aí. tinha visto diamantes sendo encontrados nas proximidades daquela região onde a mina ficava. Ele então fez uma minuciosa É investigação muito estranho, assim, tipo, acho que em algum lugar que você tem minérios, deve ter, tipo, você chegando naquele lugar já deve ter, tipo assim, os próprios nativos do lugar devem ter lendas com isso, né, cara? na tal mina que Tipo, se tivessem diamantes na América, certamente os povos que aqui habitavam iam ter lendas envolvendo isso e coisas comprovou assim. seu ceticismo, encontrando pedras preciosas de uma forma nada natural. Logo, Clarence divulgou publicamente seus achados, comprovando que tudo aquilo não Diamond passava Fraud. de uma grande farsa. Após o Exposed, obviamente a companhia fundada dada a descoberta entrou em falência, e todos os investidores envolvidos tiveram uma perda monetária bem considerável. E por causa disso, eles foram atrás dos primos que, após ganharem aquela quantia absurda de dinheiro, se separaram e começaram a fazer empreendimentos em outras partes dos Estados Unidos. Os investidores conseguiram processar um deles, o Arnold. Ele devolveu uma parte dos fundos e chegou a um acordo fora dos tribunais, que nunca foi divulgado. Mas o seu primo, por outro King lado, na geografia é bom, já no Discord é outra o coisa. Slack desapareceu da vida pública com a sua parte do dinheiro, morrendo Óbvio, né? em 1896. Encheu aos o bolso, 76 mas a anos. bagaça tá no bolso. Se deram bem, cara. O golpe valeu a pena. Resumo, os caras deram migué em todo mundo, mandaram cavar diamante na camada errada. Mas nativos valorizavam diamantes, eu achava que era... Não. Pô, mas certamente se eles tivessem achado diamantes, eles iriam valorizar, né, cara? Vani, vou te acusar de um crime, pois você roubou meu coração? Uou! Esses primos aí se deram bem demais. Caraca, né, cara? Valeu a pena o golpe mesmo. Ei! Pode nude? Solid Muldon. Esse foi o nome dado Que isso, a um cara? suposto Pô, isso aqui não tá me parecendo nada sólido, na verdade. Cadê? Tá aqui... Tamanho de uma verruga, né, cara? corpo petrificado de um homem que teria sido encontrado e nome É dado a um É assim que é o dos escritos do Vani? corpo petrificado de um homem que Acredite ou não, o do Vani é bem teria diferente, sido hein, cara? encontrado em uma montanha chamada Muldon Hill, que fica nas proximidades da vila de Belua, no estado americano do Colorado. Esse homem petrificado foi descoberto em 1877 por um homem chamado William Conan, que afirmava que esse tal homem petrificado seria o elo perdido dentro da evolução humana, já que ele seria uma espécie de hominídeo que estaria Seria um- petrificado Meu há Deus, coisa milhões de ridícula, anos. cara. O homem petrificado tinha mais de 2 metros de altura. William desenterrou o Você já não homem faz... Cara, de meu Deus, pedra né, cara? e fez uma exibição pública de O que esse elo perdido ela tá fazendo na Grã-Bretanha, né, seu cara? achado na cidade de Pueblo, também no Colorado, onde Ah, mas nos Estados Unidos de novo, cara, porque era vitoriano, acho que é sempre na Inglaterra, né, visitantes tá falando. curiosos tinham que pagar 50 centavos para ter a chance de ver o tal elo perdido. É o Porém, Carlos de rapidamente, Jorge, Homem após de ser Pedra, da parte analisado por 8. outras pessoas, se chegou à conclusão que o Que homem é isso, petrificado de Muldon não era um ancestral humano que foi petrificado há milhões de Ah, anos não, atrás. é um daqueles... Como é que fala aquela raça daqueles caras lá? Aqueles gigantes que foram extintos lá, aqueles... da Tartária, né, cara? Eles nem são os caras da trabalho Tartária. artístico feito por humanos primitivos. Da onde eles Uou! Caraca! chegaram isso, eu não sei. O Solid Muldon também começou a ser Será que é mesmo? Foi bem interessante, né? exibido publicamente em Nova York, onde até mesmo o infame showman P.T. Barnum se ofereceu Ah, para é o cara dos circos, dos freak shows, comprar né? o homem, oferecendo a William cerca de $20 mil pelo corpo. A farsa, no entanto, foi exposta pouco tempo depois pelo jornal New York Times, que revelou que aquela era uma criação moderna, o que era de fato, sendo uma criação de um dono de loja de tabaco chamado George Hull, que esculpiu o homem petrificado com pó de rocha, argila, ossos moídos e carne. Hull se juntou a William Caraca, para o cara
cara usou osso de argamassa, planejar né? essa grande farsa e enganar centenas de Pilar. pessoas por todo o país, com indícios que o P.T. Barnum também estava envolvido nessa farsa. E o interessante é que o Homem Petrificado não foi a única grande farsa criada por George Hull, já que alguns anos antes, em 1869, ele criou a escultura que mas deveria ser irado, imagina, naquela época a galera não tinha, que nem hoje se aparecesse no jornal que acharam um homem petrificado, todo mundo já ia na hora ser cético, né, cara? Mas naquela época você lê esse jornal e visse uma notícia dessa, você ia ficar assim, a criançada então deve ter ficado maluca com essa história, né, cara? Na como época, gigante de Cardiff, que também seria um homem ou um parente do homem que supostamente foi petrificado há milhões de anos atrás, que teria cerca de 3 metros de altura, sendo exposto ao público na cidade de Cardiff, em Nova York, durante aquele ano, também sendo provado posteriormente como uma farsa. Que dark, né? É um daqueles bebês gigantes lá do Prometheus. Louis Leprince. Louis Leprince Bigodão, foi um inventor francês que é mais conhecido por ter gravado o que é considerado o filme mais antigo do mundo. Filmado em 1888, que ficou conhecido como curta Roundway Garden Scene. Bizarro, né? Você acredita que foi planejado? Tipo assim, ele falou... Simplesmente ele falou pra essa galera aqui, ó, andem aleatório pra qualquer lado. Gravado o que é considerado o filme mais antigo do mundo. Filmado em 1888, porque você tá fazendo movimentos muito estranhos, que ficou conhecido como curta Roundway Garden Scene, que ele gravou com a câmera fotográfica que ele mesmo desenvolveu. Bizarro, né? A influência de Louis Leprince no cinema, no entanto, poderia ter sido muito maior, se não fosse um evento estranho relacionado a ele. Em setembro de 1890, Leprince estava planejando uma viagem até os Estados Unidos para mostrar publicamente o seu trabalho. Antes dessa viagem, ele planejou encontrar o seu irmão em Dijon, uma cidade na França, para posteriormente seguir para Paris e depois cruzar o Atlântico. Ele realmente foi até Dijon para visitar seu irmão, posteriormente embarcando em um trem nessa cidade que tinha como destino Paris. E depois que ele embarcou nesse tal trem, ele nunca mais foi visto. Houve, após o seu desaparecimento, uma incansável investigação. E será que não foi concorrentes dele que silenciaram ele, né, cara? Para tentar entender naquela época valia tudo o que realmente aconteceu com ele. Pra ter a patente da parada, ele desapareceu, foi investigado, mas nada foi encontrado. Assim, é duro que naquela época não tinha câmera, não tinha nada assim, né? O cara sumiu e usa o que pra procurar o cara, né? Gerando diversas teorias que tem... Só você pensar, né, cara? Isso é muito assustador pensar como... Hoje em dia a gente tá 100% conectado, quase sempre, né? Tipo, sei lá, se o teu pai e tua mãe saem de casa e vai... um familiar teu, qualquer pessoa, sai de casa e vai em algum lugar, mano, você tá ali no teu celular, você pode mandar uma mensagem, ligar pra perguntar onde tá. Mas antigamente, né, cara, pra pensar que as pessoas saíam de casa e, pô, vou ali no mercado, daí eu começo a demorar pra voltar, as pessoas já começam a ficar preocupadas e não tem muito o que fazer. Imagina que eu não tinha nem, tipo, carro pra ir atrás da pessoa, algo assim, né? Tinha que ir andando mesmo, e às vezes era longe. Bunny, já disse que você está belíssimo hoje, meus olhos se encantaram a ver sua face. Que isso? São seus olhos. Qual o nome desse filme? Vou assistir depois na Netflix. Então explicar o seu desaparecimento. Havendo pessoas que falam que ele foi Acho que esse filme já não tem mais direitos autorais, né? Assinado para que ele nunca patenteasse a sua invenção. Inclusive, muitos apontam que ninguém mais, ninguém menos do que o Thomas Edison teria interesse em sumir com o Leprince. Mas não existe nenhuma evidência concreta para legitimar isso. Outros dizem que ele possivelmente tirou sua própria vida sem que ninguém o conseguisse encontrar, ou ele propositalmente sumiu para criar uma nova vida, possivelmente por causa de questões financeiras, ou até mesmo, segundo algumas hipóteses, por pressão familiar, dizendo que ele desapareceu a mando da própria família, porque supostamente ele era homossexual. No entanto, essa ideia também nunca foi confirmada. O fato é que Louis Leprince foi considerado morto em 1897, com até hoje o seu desaparecimento sendo um completo mistério. Não sei, né, mano? Estranho. Gosto de pensar que é essa história da nova vida aí, né, cara? Mas... enfim, nunca saberemos mesmo, né, cara? Naquela época não tinha câmera por... o cara tá acabando de inventar uma, faz sentido, né? Pô, por que ele não gravou, né? Por que o cara não gravou pra onde ele foi, né? O caso Tichborne. O caso Tichborne ele era o woke, por acaso? Lacração no mundo
das invenções de câmera. Casos legais que mais repercutiram na sociedade vitoriana entre as décadas de 1860 a 1870. Ela se trata de um homem australiano que se dizia ser o herdeiro perdido de uma rica família de barões britânica chamada a família Tichborne. Um dos membros dessa tal família era Roger Tichborne, que era herdeiro dos títulos e da fortuna da família. Ele, no entanto, foi dado como morto em 1854, quando ele foi vítima de um naufrágio que aconteceu enquanto ele navegava pela costa da América do Sul. Então, a cultura woke já estava no cinema desde sempre, né, cara? E a galera reclamando aí que tem lacração hoje em dia nos filmes, aí a galera não entende nada, né, cara? Sim, não sabe da própria história. Época desse naufrágio, 25 anos. E apesar de todos considerarem que ele havia morrido nesse naufrágio, a sua mãe, a Lady Henriette, ainda acreditava fielmente que seu filho ainda estava vivo em algum lugar do mundo, com suspeitas que ele estaria na Austrália, lugar onde a Lady Henriette fez vários anúncios procurando pelo seu filho. E uma das pessoas que surgiu lá na Austrália foi um açougueiro residente da cidade de Wagga Wagga, que era conhecido como Thomas Castro. Ele apareceu afirmando ser... Ele tem cara de ser um cara que se chamaria Wagga Wagga, né? O tal herdeiro Tichborne desaparecido. Opa, agora todo mundo é o herdeiro, né? Ele ter características físicas bem diferentes que Roger tinha, já que o filho desaparecido era bem magro. Isso daí pode ter sido simplesmente né... Cara, passou usando... Ih, acabou batendo no meu celular. Vou ter que olhar por longe pra poder ver o chat. O cara pode ter engordado nesse meio tempo. No nariz é parecido, sendo sincero. Só o olho que é bem diferente mesmo. E esse tal Thomas Castro era bem acima do peso. A Lady Henriette abraçou a reivindicação desse homem, acreditando fielmente tomou o golpe do que ele era o seu filho. No entanto, o resto da família Tichborne, incluindo o outro filho de Henriette, que se tornaria o herdeiro da família, que se chamava Alfred, permaneceram céticos a essa reivindicação, o que fez o reclamante, como ficou conhecido, ter que ir à corte contra os outros membros da família que não aceitavam que ele era o herdeiro perdido, iniciando assim um longo julgamento que se alastrou. Mas não era só fazer perguntas assim, bem aspiciosa pro cara pra saber se ele era ou não, né? Tipo assim, o que você gostava de comer quando era criança? Umas perguntas assim, né? Que você descobriria. De 1871 a 1872, durante 102 dias, chamando muita atenção da população inglesa da época, sendo que o reclamante tinha um forte apoio popular. Mas isso meio que não foi o suficiente, já que no fim do julgamento, o reclamante perdeu o processo quando foi descoberto que ele era, na verdade, um homem chamado Arthur Orton, filho de um açougueiro de Londres, impostor que migrou ainda óbvio. jovem para a Austrália. Mas isso não acaba por aí. A velha, ela tava com o coração partido e tudo mais, aceitou qualquer um, né, cara? O dele era diferente, não era o mesmo cara, nessa hora todo mundo vira... exatamente, nessa hora todo mundo vira herdeiro, cara. Deixa eu ver se consigo fazer uma coisa aqui. Assim. Dá boa, peraí. Pouco tempo depois, a corte inglesa se virou contra ele, o acusando de perjúrio. Afinal, Arthur Orton, segundo eles, mentiu perante o tribunal. O julgamento criminal, então, durou 188 dias, tornando-se o mais longo da história legal inglesa até aquela época. E no fim, ele novamente foi considerado culpado e condenado a 14 anos de prisão, com 10 anos até ser libertado em 1884. Parece que o tiro saiu pela culatra, hein? Ele tava tranquilo, que beleza, e resolveu arrumar confusão. Arthur Orton veio a falecer em 1800. Quando o Bonnie arrasta, eu seria o filho dele. Por incrível que pareça, alguns analistas modernos ainda têm dúvidas se Arthur Orton era realmente Roger Tichborne ou não, com alguns levantando a possibilidade dele não ter mentido. Afinal, ele nunca confessou em definitivo ser esse tal Arthur Orton. Alguns anos antes da sua morte, ele até confessou realmente ser Arthur Orton, mas ele voltou atrás praticamente não tinha como saber, assim, falando coisas, um pouco não dá de pra entender, mano. Nesse caso. Tipo, não dá pra saber... No meu Arthur Orton aparece o nome de realista. Não, parece nome de farsante, assim. Uau! Caraca! Maneiro esse bumper, hein? Eu gosto de personagens de anime.
vai ficar esse negócio aqui aparecendo, que senão eu não consigo ler o chat, tá bom, gente? Nossa, pior que eu acho que meu celular não vai carregar, não. A Farsa da Grande Lua. Esse é o nome dado a uma série de artigos publicados pelo jornal The Sun de Nova York em 1836, que noticiava a descoberta de vida na Lua. O Uou! É real que isso? Um astrônomo inglês chamado Sir John Herschel havia usado um avançado telescópio em uma viagem que ele fez até a África do Sul, que o permitiu observar uma civilização que habitava a Lua, havendo nesse artigo descrições. O cara viu no binóculo o cara viu que... desses tais seres extraterrestres. Era dito que a Lua era habitada por seres humanos alados, que viviam em templos cercados de florestas exuberantes, junto de oceanos e cristais gigantes. Esses artigos ficaram muito populares, fazendo muitas pessoas acreditarem que realmente existia uma civilização de pessoas aladas vivendo na Lua. Afinal, os artigos foram escritos de uma forma, digamos, científica, passando muita credibilidade. De novo, é o que eu falei daquele outro lá do gigante de pedra lá, tipo assim, imagina na mente das pessoas que simplesmente iam lá e liam um jornal, né, tipo, o que se passava, né? Essas descrições. Achavam que era real mesmo. Com a figura do astrônomo John Herschel não tinha tanto ceticismo quanto tem hoje, isso que eu quero dizer. Já sendo bem conhecida na época. Mas, obviamente, tudo isso não era verdade. Esses artigos descreviam apenas uma história fictícia, escrita por um dos jornalistas do The Sun, o Richard Adam Locke. Inclusive, era descendente do filósofo John Locke. Ele desenvolveu a história... Caraca, parece que a família parece que o cérebro diminuiu com a passar de gerações, hein? Alavancar as vendas do jornal. E ele conseguiu, fazendo o jornal ser... Sabe o que é mais bizarro? Que o John Locke parece com o Locke também da série, né? Durante a publicação desses artigos, um dos mais lidos do mundo. O John Herschel, usado para dar veracidade a essa história, só descobriu os artigos algum tempo depois de tudo isso ter acontecido. E ele achou a história bem engraçada, ficando até impressionado com o nível de detalhes técnicos presentes nos artigos. Olha coisa, né, cara? Os caras lá de One Piece, caiu um inseto no telescópio dele. O Grande Fedor de 1858. Isso se trata de uma crise sanitária que ocorreu em Londres, principalmente durante o ano de 1800. Ele mencionou plantas verdejantes na Lua, aquele ovo branco vazio? 1858. Os habitantes... Ele viu a samambaia, né? A samambaia que caiu no microscópio, não, no telescópio dele. De Londres. Opa, mas não tinha a Tower Bridge na era vitoriana não, né, cara? Ou tinha já? Acho que a Tower Bridge já é dos anos 1900, né? Que eles tinham o costume de depositar os seus dejetos, como fezes e também lixo, no rio... Ou tinha já, porque eu lembro que no Assassin's Creed Syndicate, eu acho que não tinha Tower Bridge, só tinha naquela DLC, né, que se passa na Segunda Guerra. Que passa pela cidade londrina. Afinal, naquela época, ainda não existia um sistema complexo de esgoto. E isso foi agravado com a rápida expansão da capital inglesa durante o século XIX. E é claro que esse costume bem nojento iria ter consequências no futuro. O rio ficou altamente poluído por resíduos humanos e também resíduos industriais, criando Tava fumando essa samambaia, né, cara? Propício para doenças. Lembrando que o rio também era fonte de água potável, o que deixava as coisas ainda piores. E com tudo isso, durante o verão de 1858... Os caras parecem que trocaram a água por um suco de um sabor estranho aí, porque tá vendo verde a água. Dado as altas temperaturas, o nível do rio Tâmisa diminuiu, expondo os resíduos acumulados no rio, trazendo um forte odor para os seus arredores. O calor também fez com que o mau cheiro se alastrasse por toda a cidade. Logo, a atmosfera de Londres Toda Londres devia ser uma cidade fedida pra caramba naquela época, né, cara? Tornou algo bem desagradável. Sua voz me encanta, sua beleza me hipnotiza, sua personalidade acelera meu coração. Casa comigo? Caraca! Mas tem que pagar um vinho, uma coisa assim, levar pra um restaurante, né, cara? Eu falei, eu sou uma pessoa, eu sou um cara difícil, né? Com um odor que era difícil de ignorar. O fedor tornou a vida em Londres quase insuportável, fazendo até aumentou a cabeça do moleque. Até alguns negócios e escritórios do governo. A outra se fundiu com peixe aqui, ó. Forçado virou uma morsa. A fechar nas proximidades. Com doenças como a cólera se tornando uma grande epidemia, dado ao consumo de água contaminada.
Todo esse caos fez com que o parlamento inglês se movimentasse, aprovando assim a construção de um sistema de esgoto para aliviar o despejo de dejetos no rio Tamisa. Projeto esse que foi encabeçado pelo engenheiro Joseph Balzaget, criando assim um sistema que tinha mais de 131 quilômetros de dutos, que foi concluído na década de 1870 e é a base do sistema de esgoto atual de Londres, finalmente resolvendo, né, o problema do fedor que pairava. A criatura é um monstro antropomorfizado do fedor, né, cara? Pela capital inglesa. A gente tinha a capacidade de criar um sistema de esgoto e deixar pra última hora, mas é sempre assim mesmo, Os cara. papéis... Aqui no Brasil, até hoje, assim, né, cara? Os caras deixam tudo pra última hora pra construir, né, cara? Os caras assim, né, cara? Só se preocupa quando já tá tudo destruído. De né? parede venenosos. Os vitorianos, assim como no caso das samambaias, tinham um interesse muito grande pela cor verde, que aparecia tanto em vestidos quanto nas paredes das casas das pessoas, que eram revestidas por papéis de parede com uma tonalidade específica que é conhecida como verde de Chile, inventado durante o século XVIII pelo químico gostavam do verdinho mesmo naquela época, né? Curioso. Carl Wilhelm Scheele, que virou uma febre entre os vitorianos. Porém, esse tal verde de Scheele tinha uma composição bem perigosa, já que para gerar essa tonalidade bem vibrante de verde, era necessário o uso de arsênico, que é um composto químico bastante tóxico, que estava presente nos papéis de parede de muitas casas daquela época, fazendo muitas pessoas... A cor é bonita, mas era mais bonito se fosse um grafiado, assim, né, cara? Fica meio lisão, né? Papéis de parede de muitas casas daquela época, fazendo muitas pessoas terem problemas sérios de saúde por causa desse tal pigmento verde, com alguns até morrendo. Não é à toa que o verde de Scheele ficou conhecido posteriormente como a cor da morte. Só foi pela segunda metade do século XIX que a conscientização sobre o arsênico nos papéis de parede começou a ser massivamente noticiada. Revistas médicas publicaram histórias sobre famílias que adoeciam ou morriam devido pior que é um verde tão bonito, né, cara? A intoxicação. Eu acho que eu vou pintar meu quarto com o X Green, hein, cara? Arsênico, causada pelo papel de parede. Isso levou a um medo generalizado e a perdidos de regulamentação, fazendo com que o uso de arsênico nos papéis de parede fossem proibidos ainda no século XIX. Caraca, né? Que doideira. Por esse verde é bonito mesmo. Não, eu também achei bonito pra caramba. Que pena, né? Mas hoje em dia deve dar pra pintar dessa cor aí, só que usando outros materiais. Não é possível que os caras tenham que usar arsênico em 2025, né, cara? Ok, última camada. Que isso? Alienígena, cara. O caso ufológico de Aurora, Texas. Oi? Por incrível que pareça, um dos primeiros casos relacionados a avistamento de OVNIs. Como que pode ser um dos primeiros casos? Então as pessoas não viam aliens antigamente? Eles começaram a aparecer nos últimos anos? Estranho isso, OVNIs, né? E o contato com seres extraterrestres Eles não tinham construído as pirâmides? Aconteceu nesse período. E se trata de um misterioso evento que aconteceu em Aurora, no Texas, em 1897, que é muito comparado com o famoso caso Roswell, ocorrido algumas décadas depois. Durante esse ano, no dia 17 de abril, um OVNI teria se colidido com um moinho de vento que ficava em uma propriedade local. Esse tal acidente envolvendo o OVNI teria sido coberto por jornais. Será que é por isso que o veneno sempre tem cor verde nos desenhos? Locais, como é o caso do Dallas Morning News, que noticiou até que o piloto dessa espaçonave morreu no impacto. O seu corpo teria sido recuperado pelos moradores que teriam enterrado ele no cemitério. Sim, você não ouviu errado. Essa história conta que existe um cadáver de um alienígena enterrado em um cemitério. Então é só ir lá e fazer exumação e descobrir se é mesmo ou não. Esse tal piloto era apenas descrito por quem o viu como não sendo desse mundo. O próprio material da espaçonave era descrito como estranho. Aurora, legendária, mas tal. Cara, como todos os Estados Unidos virou... Assim como aqui em Varginha também né, cara? Não vou criticar só lá, né? Aqui em Varginha também tem isso, né? Acontece um caso ufológico. É aquela cidade dos lobisomens lá, né? Que todo mundo viu um lobisomem aqui no Brasil, né, cara?
que claramente só pra enganar turista, né, mano? É uma coisa aqui. Inclusive, até mesmo uma placa que pode ser encontrada Às vezes nem na época aconteceu, às vezes isso daí é tudo fabricação, cara. Essa é a teoria da conspiração que eu acredito. na porta do cemitério de Aurora menciona esse caso, tratando como uma lenda que corre pela cidade. Os destroços dessa espaçonave foram todos posteriormente jogados em um poço que ficava abaixo do moinho, por um Curioso, homem que hein? comprou a propriedade onde aconteceu a batida do OVNI. Caiu uma nave espacial lá e a galera deixou lá até alguém comprar. Esse novo dono se chamava Brawley Oates, e ele, após um tempo de ter descartado os destroços, desenvolveu um caso de artrite, doença que causa inflamações por diversas partes do corpo. O proprietário dizia que ele pegou essa doença porque os destroços da tal espaçonave radioativos. teriam contaminado a água da propriedade. Atualmente o poço que guarda esses supostos destroços Cara, está que é isso? selado. O que chama atenção nessa história é que ela se trata de um dos primeiros... Toda a vida que tinha no universo foi morta pela tampa do bueiro que a gente lançou sem querer na velocidade da luz. Faz sentido, cara. Cara, a pergunta fica, por que não deixam abrir o poço ou o túmulo ali e investigar se era um alien mesmo ou não, né? Por que será, né? Por que os caras da cidade não querem Os isso, né? relatos de contato direto com o extraterrestre. Muito antes Ô, que dos sinal é esse aqui elementos mais que sinal é esse daqui que o alien tá reconhecíveis fazendo, dessas cara? Pode fazer histórias isso nos Estados Unidos? começarem a aparecer com Estados mais Unidos pode, frequência. não pode no Logo, Brasil. muita gente usa esse argumento para dar alguma credibilidade para essa história, mesmo que muitos apontam a possibilidade do caso ser uma história inventada Ah, não, claro que não. Parece real, cara. aquecer o setor de Quase tudo se turismo da resume em cidade. ET. Ô, isso aqui parece realmente real, hein, cara. Ô, tem aliens lá, hein. Ô. Os Isso. assassinatos do torso do Tamisa. Na primeira camada Caraca. eu falei sobre a conhecida história do Jack o Estripador, mas obviamente esse caso não é o único crime sem solução que aconteceu na Inglaterra durante a era vitoriana. Também temos o caso dos assassinatos do torso Eita, do Tamisa, que é isso aqui, ó? muitos até interligam com o caso do dois Jack balões o Estripador. ali, O cara? caso Que se é aquilo trata ali? de uma série de crimes horríveis e não resolvidos que ocorreram em Londres, na Inglaterra, entre 1887 a 1889. Os crimes envolveram a descoberta de partes de corpos humanos desmembrados, principalmente os torsos, nas margens do rio Tamisa. Como visto pela data, esses possíveis assassinatos aconteceram durante o mesmo período dos assassinatos de Whitechapel, atribuídos ao Jack Estripador. Mas nesse caso, esse serial killer tinha um modus operandi bem diferente, onde ele desmembrava as suas vítimas, separando as partes dos corpos delas e espalhando essas partes pela cidade. O assassino parecia demonstrar, segundo as investigações, um alto nível de conhecimento anatômico, levando os Cara, e se... Aí que tá o plot twist, né, cara? E se ele e o Jack Stripador são a mesma pessoa? investigadores... Acho que os aliens chamam o planeta Terra de Estados Unidos da América, igual a gente chama os Países Baixos de Holanda. É um ponto. especular que o criminoso poderia ter uma formação médica. Aí que tá, né? Vai que chamam o planeta Terra de planeta. Aliás, eles não falam nem planeta, né, cara? Eles falam em outra língua, né? Não faz muito sentido. Uma das únicas outras Os coisas aliens têm uma língua? que ligam o caso do Jack com esse é o fato que todas as vítimas associadas a esse caso Prostitutas. também eram mulheres. Existem mulheres. 4 principais casos que formam... É, o do Jack ser prostitutas era óbvio porque eram as vítimas mais fáceis, né, cara? Porque eram mulheres que ficavam ali totalmente expostas de noite e tudo mais. Qual a sua opinião de historiador? os assassinatos do Será que é torso. por causa- Sendo que desses Esse 4, desenho, velho. apenas a vítima conseguiu Será que é por causa do verde vestido que veneno é sempre verde em desenho? ser identificada, sendo a Elizabeth Jackson, que seu torso foi encontrado no rio Pô, Tamisa mas essa encontrada do Jack também não chama Elizabeth? Acho que todo mundo chamava Elizabeth naquela época, né? em 4 de junho de Elizabeth Vitória, né? 1989, com outras partes de seu corpo encontradas em outras localidades afastadas. Elizabeth era uma prostituta sem teto que morava na região de Chelsea. E assim como o caso do Jack o Estripador, nunca foi confirmado a identidade do assassino do torso, criando ainda mais ligações com os dois casos que estão sem solução por mais de 100 anos. Ok, caraca, bizarro, né?
Conhecia essa história mesmo, O não. pânico dos vampiros Uou! da Nova Inglaterra. Caraca! Na região da Nova Inglaterra, no norte dos Estados Unidos, Ah, durante pior que eu lembro disso, eu sinto até que eu tava lá. parte do século XIX, foi possível observar um fenômeno bastante estranho. Os habitantes locais de estados como Maine, Vermont, Rhode Island e Connecticut começaram a acreditar que suas vilas eram habitadas por vampiros. E isso surgiu graças à epidemia de tuberculose que acontecia desde o século XVIII. Ah, mas aí todo mundo sabe que vampiros causam tuberculose. Naquela época, a doença ainda era conhecida como consunção. A tuberculose se alastrou pelas populações da região, matando cerca de 2% da população da Nova Inglaterra entre os anos de 1786 a 1800. Naquela época não se sabia muito sobre a doença, principalmente a forma como ela era transmitida. Hoje sabemos que a tuberculose é transmitida através de uma bactéria e pode ser transmissível a pessoas que estão Bactéria? Isso existe, por acaso? Na era vitoriana todo mundo era Vitória? próximas ao Daria um doente, filme? sendo que a doença afeta Daria principalmente os pulmões, fazendo o doente até tossir sangue, sendo bastante mortal na época. Por ser uma Faz sentido a galera pensar que era um vampiro, né? Tipo assim, o cara mordia e a pessoa ficava lá agonizando com sangue, né? doença Mas não tinha mordida, né? Estranho. transmissível, a tuberculose infectava diversos membros de uma mesma família, com eles todos morrendo um atrás do outro. E esse fato, junto da ignorância que a população tinha da doença na época, fez eles acreditarem que essas mortes causadas pela tuberculose, na verdade, eram frutos de vampiros. Sim, vampiros. Eles acreditavam que o primeiro membro de uma família que morria sugava a energia vital dos seus parentes vivos, o Uou! que fazia com que todos eles morressem logo em seguida. Elizabeth, Vani fazendo propaganda de casa de apostas subliminalmente. Esse mito começou a ganhar popularidade junto da crescente de avistamento de supostos vampiros pela Europa durante o século XIX. Essa crença era tão forte que os habitantes desenterravam o corpo dessa pessoa que eles acreditavam Caraca, ser um davam vampiro bala, né? para encontrar alguma Caraca, tratavam evidência bala de disso prata. em seu cadáver, como uma demora para ele se decompor ou ter seus órgãos ainda intactos. Um dos casos mais populares do pânico dos vampiros Pô, mas ela tem cara de vampira, está né? relacionado a uma mulher chamada Mercy Brown, que ocorreu na Pô, cidade o nome da mulher é Mercy ainda, né, cara? Ah, se essa mulher não é um vampiro, eu não entendo nada de criptozoologia, né, de cara? Exeter, em Rhode Island, em 1892. Mercy fazia parte de uma família que quase todos os seus membros, incluindo ela, vieram a falecer por tuberculose, o que levantou as suspeitas de uma das vítimas da doença ser um vampiro. Quando eles desenterraram o cadáver de Mercy, os habitantes da sua cidade perceberam que ainda existia sangue em seu coração. Logo eles passaram a acreditar que ela seria uma vampira, sugando a energia vital dos seus parentes. Então, por causa disso, em um ritual, tanto o seu coração quanto o seu fígado foram queimados. E Fizeram bem mesmo, cara. Fizeram bem. Já vi esse pessoal desenterrou ela e atirou nela morta pra ver se isso acabaria com a doença. A estética desses quadros antigos é muito foda. Cara, fizeram bem mesmo, que ela claramente me parece uma vampira mesmo, cara. Eu acho que cinzas dos não seus era, tem órgãos uma foram foto dela. É verdade, né? Vampiros não aparecem em fotos. Ou será que é isso que eles querem que você acredite? misturados com água e dado para seu irmão que ainda estava vivo, chamado Edwin. Ele bebeu aquela água com as cinzas de sua irmã, acreditando que isso iria curá-lo. No entanto, ele também veio a falecer 2 meses depois. E o que restou do corpo de Mercy após essa profanação foi novamente enterrado. Cara, tinha 19 anos. Que bad, hein, cara? Então eu acho que é isso. Esse foi o iceberg da era vitoriana. Ok, Eu espero de muito verdade bom, hein? que vocês tenham gostado do vídeo. Se sim, não se esqueça de comentar aí embaixo, deixar o seu like e se inscrever no canal para mais vídeos Irado. como esse no futuro. E no mais é isso. Eu espero todos vocês em um próximo vídeo. Até mais. Até, meu amigo. Muito bom o vídeo, como sempre, né? Que os vídeos do Semideus são sempre incríveis.